Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o pastor Paulo Nogueira. Você está no vídeo inaugural, é isso mesmo, é o vídeo de inauguração deste projeto maravilhoso que nasceu obviamente no coração de Deus e Ele nos dando através do Teu Santo Espírito essa incumbência para estar abençoando a vossa vida. Este é o primeiro vídeo das curiosidades bíblicas. A bem da verdade, como eu já tenho dito em alguns vídeos, nas nossas redes de comunicações da Igreja Evangélica Prostrada a Teus Pés, algumas pessoas pouco irão interessar-se em conhecer mais da Palavra de Deus. Alguns, até por vaidade, vão dispensar, conhecer, ter alguma informação a mais por se julgar bastante conhecedor. Eu sou pastor pela misericórdia de Deus. A nossa igreja fica aqui na Zona Norte de São Paulo, mais precisamente geograficamente falando, na Rua Benedetto Bonfilho, número 385, no bairro da Casa Verde Alta. E eu sou um exímio e apaixonado pela Palavra de Deus. E sabe quando eu menosprezo ou quando eu deixo de aprender através dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo Jesus? Nunca. Eu sempre estou querendo ser uma esponja próximo dessas pessoas. Eu sempre quero aprender, por mais que o assunto eu já tenha um certo domínio, mas sempre tem algo que a gente acaba aprendendo, algo que escapou da nossa percepção. Quero aqui também mandar um abraço para um amigo meu, um teólogo muito respeitado no Brasil, que é o pastor Elias Soares de Moraes. E esse abraço é justamente porque boa parte das curiosidades bíblicas que vocês assistirão aqui toda sexta-feira às 19 horas serão baseadas num livro que ele escreveu. No final do vídeo, se você ficar até o fim aí, você vai ver qual é este livro, tá bom? Se inscreva aí no canal se você estiver assistindo pelo YouTube ou se for pelo Facebook também. Faça parte desta comunidade da Igreja Evangélica Prostrada a Teus Pés. Nós sempre estamos aí com as nossas programações realizando aquilo que tem o Senhor nos ordenado. Eu quero aqui agora trazer para você essa primeira curiosidade bíblica. E eu estou aqui com o texto sagrado, Lucas capítulo 9, verso de número 60. O texto nos diz da seguinte maneira: mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então esta é uma frase bíblica na qual o Senhor Jesus estava falando ali com um possível discípulo seu, ok? E esse discípulo veio trazendo para Jesus ali uma certa necessidade de não seguir Jesus naquele momento, porque ele queria enterrar os seus pais. E no momento que Jesus ouve isso, Jesus ele não está sendo insensível em dizer para o jovem: deixa os mortos enterrar os seus mortos, até porque é um paradoxo, os mortos enterrar os teus mortos. Como que isso poderia se dar? De forma literal, nós nunca conseguiremos entender um texto bíblico como esse, E se a gente parar e observar, Jesus aqui foi uma pessoa insensível com este rapaz? Não, porque nós vemos no próprio texto sagrado, lá no livro de João, especificamente dizendo, quando ocorre o episódio da morte de Lázaro, Jesus está com as suas irmãs Marta e Maria, e a Bíblia Sagrada fala que Jesus chorou naquele momento. Então Jesus não era insensível. Jesus de maneira alguma naquele momento estava insensível com a dor alheia. Ele não estava ali dizendo para aquele jovem: não estou nem aí com a morte dos seus pais. Não é isso que o texto está nos expressando. Mas o fator primordial e preponderante é que Jesus quer deixar claro, tanto para aquele jovem naquela época e para nós também, que estamos aqui neste momento, que a obra de Deus, o realizar a obra de Deus, o levar, anunciar o Evangelho do Reino, ele tem prioridade em todos os aspectos.
Porém, eu quero trazer para você aqui que é primordial que você tenha aí nesta dúvida, este conhecimento aqui, nessa curiosidade bíblica, que quando o jovem diz, deixa eu enterrar os meus pais, deixa eu me despedir deles primeiro, o jovem está utilizando ali uma das questões que nós vamos falar de 3 delas, né, que era costume judaico, e muitos comentaristas, estudiosos, teólogos, né, eles dizem que esse jovem, neste momento, ele está fazendo uso de uma mitzvah. Eu estou até com o texto aqui para poder não errar nas palavras e trazer o conteúdo de forma clara para você. Então ele está utilizando de um mandamento, ok? Que é uma mitzvah, é um mandamento da Torá, que diz que o filho tem que cuidar dos seus pais até o momento da morte deles. Depois que seus pais então morrerem, aí ele estaria livre para poder seguir a tua vida. Então, alguns estudiosos dizem justamente que ele estava utilizando isso, uma mitzvah, né? Ainda há, né, esse preceito, esse mandamento dentro da Torá que o judeu segue, aonde ele precisa aguardar os seus pais morrerem para depois, então, ele poder viver a sua vida. Então, pensando assim, é como se os pais desse jovem, né, desse possível discípulo, ainda não houvessem morrido. Tem uma segunda vertente, uma segunda questão também que é importante termos em mente nesta curiosidade bíblica, né? É que acontece como hoje ocorre no Brasil, né, em tempos diferentes, mas a segunda vertente é aquela que acontece 2 enterros. Como seriam esses 2 enterros? O primeiro enterro acontece no mesmo dia, preste bem atenção por este ato, essa cultura judaica. O enterro aconteceria no mesmo dia da morte da pessoa, ok? E aí eles passam então aquele processo, né, que a gente já falou aqui, que é a mitzvah, esse mandamento, que seriam ali o período de 7 dias, ok? 7 dias, esse período que vai durar, onde a pessoa vai estar enlutada ali. Então, teria esses 2 enterros, esse primeiro enterro que acontece no mesmo dia, e depois, um tempo, mais lá na frente, 1 ano, não sei se aqui no Brasil é 3 anos, mas no judeu geralmente é 1 ano, aonde seria desenterrava os ossos daquela pessoa e enterraria em um outro local. Então, a primeira semana da morte da pessoa não se sai para a rua. Então não é esse período que o jovem estava dizendo, porque ele estava ali conversando com Jesus. Então, se a gente pegar esse segundo aspecto, já teria passado esta 1 semana, ok, de luto, trancado dentro da casa, ok? E posterior a isso, o jovem teria a condição de sair para a rua. Então ele está dizendo, Jesus, eu ainda não fiz o segundo enterro, né, dos meus pais, para que eu possa seguir-te. Então eu preciso ficar aqui até que isso aconteça para mim então seguir o Senhor. Esse é o segundo aspecto, ok? O terceiro aspecto, que é o aspecto que eu tenho assim por mais predileção, que o luto de uma pessoa quando morria um parente próximo, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um irmão, uma irmã, um filho, filha, né? Teria que ser um parente de primeiro grau, podemos dizer desta forma. O luto aconteceria em 3 fases. A primeira fase, que dura, isso que eu já até comentei com você, dura aqui 7 dias corrido, ok? Que é um andamento chamado Shivá, né? Eu até não sei se a pronúncia está perfeita, né? Que é o Shivá. 7 dias de luto. Nesses 7 dias a pessoa não poderia sair da sua casa e nem se ater a atividades domésticas. Não tinha atividade doméstica, seriam seus parentes que viriam para trazer a eles alimento, limpar a casa, fazer tudo isso, porque aquele período era de luto completo e total. A segunda fase, passado esses 7 dias, a segunda fase teria 30 dias, onde a pessoa poderia até sair para fora, ter um pouco mais de liberdade de ir e vir, ok? Durava 30 dias, ele poderia voltar a trabalhar, mas ainda estava no processo do luto.
Passados esses 30 dias, teria o restante, a terceira fase, que duraria até completar-se um ano que o seu parente próximo havia morrido. E no findar desse período de um ano, os parentes então iam, desenterravam os ossos do morto e levavam para enterrá-lo o mais próximo possível dos muros de Jerusalém. E depois de efetuado esse processo, era realizada então a leitura do testamento e a divisão da herança. Agora você já deve estar entendendo por que eu sou mais adepto a essa terceira fase. Porque agora que nós conhecemos isso, você consegue compreender o que o jovem, né, o discípulo ali estava dizendo para Jesus. Estava falando, Jesus, né, já passou o tempo do Shivá, os 7 dias, eu estou agora, ele poderia estar no período dos 30 dias ou já o período pós 30 dias, mas ele está deixando bem claro o seguinte, que ele está interessado justamente na leitura do testamento, na repartição da herança, porque ele quer segurança financeira para seguir Jesus. Agora fala comigo, se não é isso que nós fazemos com Jesus também. Se nós não queremos, para segui-lo de forma integral, nós queremos primeiro obter uma segurança financeira. E Jesus, conhecendo qual era o interesse, na verdade, daquele jovem, que ele queria ganhar tempo, porque ele não queria seguir a Jesus, na verdade, como era necessário, porque muitos querem seguir Jesus, mas da sua forma, né, da tua maneira, mas não da maneira de Jesus. Então Jesus falou para ele, não, deixa os mortos enterrar os seus mortos, ou seja, o que é necessário para realizar ainda em relação ao teu familiar, outra pessoa pode fazer no teu lugar. E se é a herança que você está preocupado, meu querido, a tua herança sou eu sou a tua herança. Então, vai anunciar, né, o reino de Deus. É essa herança que você tem, anunciar o reino de Deus, porque provavelmente se aquele jovem pegasse uma herança na mão, muito pouco provável que ele fosse então seguir a Jesus, tá ok? Para não deixar o vídeo muito longo, eu não vou fazer comentários, eu vou deixar que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração. E quero agradecer mais uma vez a Deus em primeiro lugar por princípio deste novo projeto, e quero agradecer ao Espírito Santo por ter iluminado, né, a mente desse grande homem de Deus, um grande teólogo no Brasil, que é o pastor Elias Soares de Moraes, e eu vou mostrar aqui a obra dele, amém? Vou fazer até aqui um comercial, merchandising, tá bom? Que é esta obra, eu não sei se consegue ver bem aí, por conta da luz, acho que agora aqui está melhor, que é o Dicionário de Palavras e Expressões, Interpretação e Curiosidades Bíblicas, ok? Este grande mestre, né, da palavra, do conhecimento bíblico, que foi o autor, né, obviamente, através do Espírito Santo, e este material tem sido base para esse projeto que nós iniciamos hoje, tá bom? Envie este vídeo para alguém, com certeza vai trazer conhecimento para alguém que ainda está no processo aí de amadurecimento espiritual, e aqueles que amam a palavra de Deus, essa é bem da verdade. Porque aqueles que não amam a palavra de Deus, nada vai fazer ele assistir um vídeo, né, de repente aí de 14, 15 minutos para ele aprender alguma coisa do Senhor. Fica aí com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.